Então aqui, hoje nós vamos falar da habilidade EF09MA16, que é de geometria, que é relação ao ponto médio. Então eu fiz um plano cartesiano aqui e marquei quatro segmentos de reta. Então segmento AB, segmento CD, segmento EF e segmento GH. Então tem 4 exemplos aqui. E eu vou descobrir o ponto médio de cada um deles. Nós vamos ver que para calcular o ponto médio, quando o meu segmento está na mesma direção, como aqui, ó, o meu Y aqui valendo 2, então o meu A está valendo, e na mesma reta o B também, mesmo Y2, então basta eu achar o X. E aqui também, aqui, ó, no C, ó, no C e D, ó, eles estão no eixo, paralelo no eixo X igual a 4, está o C e o D na linha reta, então é uma maneira de calcular, nós vamos ver isso aí. No E e F, notem que eu tenho um segmento de reta transversal e no GH também transversal, então o modo de calcular é outro. Então vamos começar primeiro pelos retos aqui, ó. Então quando eu tenho aqui, ó, os dois pontos pertencendo ao mesmo número de X ou de Y, é fácil eu calcular. Então eu tenho que entender aqui, ó, que o meu A começou no menos 2 e terminou no menos 8 lá no B. Então eu vou fazer a conta lá. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 7, menos 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu segmento de reta, ele andou 6 números no X. Para mim achar o ponto médio, é só achar a metade de 6. Quanto é metade de 6? Não é 3? Então, ele andou 1, 2, 3. Então, meu ponto médio é no menos 5. Vamos ver como vai ficar? Então observe como ficou. Então bem em cima da reta eu marquei meu ponto médio. Então eu coloco PM, ponto médio entre A e B, que ponto é esse? Menos 5. Do X é menos 5. E se eu for querer o ponto do Y também, é só olhar aqui, ó. A reta está todinha no 2, então é menos 5 e 2. Então o ponto médio é o ponto menos 5 e 2. Então eu marco meu ponto médio e coloco as coordenadas dele. Menos 5 de X e 2 de Y. Então resolvi o ponto médio para A, B. Então bem simples, né? Mesma coisa aqui, ó, se for CD. No ponto CD, toda a minha reta pertence ao ponto 4 do X. Então ela vai variar no Y. Então se você olhar aqui, ela começa no 1 e termina lá no 7. Então aí nós vamos andar para ver quantos tem agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6. Se ele andou 6, então eu só achar metade. Metade de 6 novamente é 3. Então eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Então chegou no 4. Então o meu ponto no meu Y é 4. Vamos ver como vai ficar agora? Então eu encontrei meu ponto médio para Y. Para X, como uma linha reta todo mundo no 4, então eu coloquei o ponto médio. Quais as coordenadas do meu ponto médio? X sendo 4 e Y também sendo 4. Então X sendo 4 e Y também sendo 4. Agora vamos imaginar esse ponto aqui, ó. E e F. Notem que ele não está numa linha reta. Por quê? O E começa lá no Y menos 1 e termina lá no X menos 1 e lá termina no X menos 7. Ele começa o E começa no Y menos 6 e termina lá no F no Y menos 2. Então como é que eu vou fazer agora se não tem como calcular a metade? Então eu vou usar uma regrinha. Então eu tenho que usar uma regrinha matemática para calcular o ponto médio nesse caso, que seriam as coordenadas do meu ponto médio. Vamos ver que regra é essa. Então para mim resolver essa questão aqui, a primeira coisa, tem que saber os pontos onde cada um pertence. Então o ponto E, ele pertence X valendo menos 1 e Y menos 6. E o F, o X vale menos 7 e o Y menos 2. Então eu sei que o meu E e o meu F está definindo meus pontos aqui. Definindo o meu ponto, eu vou usar a fórmula. Vamos aqui, vamos passar para o caderno para a gente usar a fórmula. Então a fórmula é essa aqui, ó. Ponto médio de X é a soma dos pontos médios XE e XF, como nós vimos na continha. Então X médio é igual a XE mais XF dividido por 2, a média. Nós vimos lá que nosso XE valia menos 1. E o XF, no ponto F, a coordenada X valia menos 7. Então ficou menos 1 mais menos 7. Se eu devo 1 e eu devo 7, eu devo 8. Então meu X médio é igual a menos 8 que eu devo
sobre 2, dividido por 2. Se eu devo 8 dividido por 2, cada um fica devendo 4. Então, achei o ponto médio de x. Agora, eu vou achar o ponto médio de y. A fórmula é a mesma. Y médio é igual a YE mais YF. Por que E e F? Porque é os pontos que eu estou procurando eles. Então, o meu YE vale menos 6. Minhas coordenadas do YF vale menos 2. Eu vou somar. Devo 6 e devo 2, então eu estou devendo 8. Então, YM é igual a menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, achei as coordenadas. O meu X vale menos 4 e meu Y menos 4. Então, aqui, ó. Ponto médio vai ser menos 4 e menos 4. Aí eu volto para a minha reta e marco meu ponto médio. Voltei para a minha reta e marquei meu ponto médio. Se você olhar aqui, observar bem aqui, ó. O X vale menos 4 e o Y também vale menos 4. Ó. X e Y valem menos 4. Então, esse é meu ponto médio. Então, quando eu não tiver, a minha reta não for ou horizontal ou vertical, mas ela for transversal, eu tenho que fazer o quê? Calcular através dessa fórmula aqui. Então, mais um exemplo aqui, ó. Agora nós vamos fazer o ponto G e o ponto H. Então, a primeira coisa que eu fiz foi marcar. Quanto vale o G? O X vale 3 e o Y menos 5. Então, 3 e menos 5. O H vale quanto? O X vale menos 7 e o Y menos 3. Então, 7 menos 3. Então, primeira coisa, marquei os pontos que eu tenho. Então, meu X vale 3 e meu X vale 7. Meu Y menos 5 e menos 3. Agora, vamos fazer os cálculos. Fazendo os cálculos, então, eu tenho XM, ponto médio, é igual a XG mais XH, dividido por 2. O meu XG vale 3, o meu XH vale 7, dividido por 2. Como os dois são positivos, não preciso colocar parênteses. 3 mais 7 é 10. Se eu dividir 10 por 2, 5. Então, o ponto médio de X é 5. Vou achar o ponto médio agora de Y. Y médio é igual a YG mais YH dividido por 2. O Y.G e Y no ponto H. O Y.G é menos 5, mais YH é menos 3. Então, menos 5 mais menos 6. Devo 5 e devo 3, então estou devendo 8. Se eu devo 8, divido por 2, estou devendo 4. Então, meu ponto médio é aqui. X vale 5 e Y vale 4. Vamos marcar lá no plano para ver como fica. Voltando para o plano e marcando, ficou assim, ó. Ponto médio é igual a 5 e menos 4. Então, achei o ponto médio. Então, aqui nós encerramos o ponto médio. Agora, nós vamos ver a distância entre dois pontos. Para nós fazermos a conta. Vamos mudar. Agora, a habilidade é a mesma, EF09MA16, só que a gente vai mudar o título agora. Então, agora nós vamos falar da distância entre dois pontos. De novo, eu usei os mesmos 4 exemplos que eu tinha. A, B, C, D, E, F, G, H. Então, aqui, ó. De novo, quando a minha linha está aqui, por exemplo, aqui, ó, na horizontal, todo mundo participando do mesmo número, que é o 2, é fácil de saber a distância entre os dois pontos. É só eu contar do A até o B quanto vai demorar para chegar. Então, vamos lá. Então, A começou aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que a distância entre A e B é 6 unidades. Por que unidade? Porque eu não sei se é metro, se é centímetro, não coloquei, então é só 6 unidades. Então eu andei 6 unidades. Então eu já tenho a minha resposta. Distância distância de A até B é 6 unidades. Como eu fiz, né, contando de novo aqui, ó. Tá aqui, então andei 1, andei 2, andei 3, andei 4, andei 5, andei 6. Notem que a distância não é negativa. Sempre que eu falo de medida, eu falo que é positiva. Então, eu andei 6 unidades. Não importa que eu estou andando no eixo Y, no eixo X ou eixo Y, na questão negativa. O importa é que eu estou andando. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Então, agora vamos ver o ponto CD. O ponto C e D, do C até chegar no D. Qual a distância desse ponto? Como eu sei que ele agora está na vertical, todo mundo pertencendo ao X4, então é só contar de novo quanto eu andei. Então eu comecei aqui, ó. No 1 vou andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu andei 6 unidades. Quer dizer que a distância de C até D é 6 unidades. Então a resposta é 6 unidades. É agora aqui, ó. Nesse caso, ó, de novo, nós estamos com a linha vertical. Agora eu não tenho mais nem uma linha vertical nem horizontal. Eu tenho uma linha
Eu vou fazer o que agora nesses dois exemplos aqui, ó? Então, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que calcular a distância entre E e F. Para isso, eu vou ter que transformar isso num triângulo retângulo e usar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que usar calcular de acordo com o teorema de Pitágoras. Então, eu vou transformar essa continha num triângulo retângulo. Então, eu fiz o que aqui para transformar num triângulo retângulo? Então, eu peguei aqui no meu menos 6 aqui, acompanhei a linha. E no menos 7 desci também acompanhando. Na junção das duas linhas, eu formei notem que eu formei um triângulo retângulo e marquei aqui a junção do ângulo reto aqui, ó. Setinha aponta para o A, aqui o B e aqui o C. Como que eu sei quanto vale o B? É só contar aqui, ó. Ó, começou no menos 1, então andei 1, 2, 3, 4, 5. Então o B vale 5. O C começou no 1 e terminou no 7. Então ando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então meu B vale 5, meu C vale 6. E o A eu não sei quanto vale, que é o valor que eu vou encontrar, que é a distância dos meus dois pontos. Então ficou esse triângulo retângulo. Então agora vamos fazer a forma do teorema de Pitágoras. Então agora sabendo o valor do A, do B e do C, eu vou fazer a minha conta. Ó. Então primeiro, teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado eu não sei, continua A, é igual ao meu B, que vale 5, então 5 elevado ao quadrado, mais o C, que vale 6 ao quadrado. Então ficou A ao quadrado igual a 25 mais 36. 25 mais 36 é 61, então somei e deu 61. Só somar os dois é 61. E aí o expoente aqui passa para o outro lado, ele vira a raiz quadrada. Então A igual a raiz quadrada de 61. Como eu não tenho a raiz exata, eu posso parar minha conta aqui. Então, minha distância dos meus dois pontos é raiz de 61. Se eu tiver que usar, eu vou tirar a raiz aproximada, né? Então, vamos ver quanto é a raiz aproximada. Então, raiz de 61, aproximadamente 7,8. O outro exemplo nós temos aqui, ó. Meu teorema de Pitágoras também, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O nosso B valendo 4 e o C valendo 2. Então, 4 ao quadrado dá 16. 2 ao quadrado dá 4. 16 mais 4 dá 20. Pega o expoente e vira do outro lado de forma de raiz. A igual a raiz de 20. Raiz aproximada de 20, 4,5. Então, achei que uma distância entre o E e o F é 7,8 e entre o G e H 4,5. Agora vamos voltar para o nosso ponto. Então, voltando aqui, ó. Sei que para mim andar do E até o F eu andei 7,8. Para mim andar do G até o H eu andei 4,5. Então essa é o ponto médio quando eu tenho o gráfico. Agora vamos ver um exemplo quando eu não tenho o gráfico. Dado os pontos H igual mais 4 menos 3, I é igual a mais 8 e menos 3, J é igual a mais 9 e menos 7, K é igual a mais 3 e menos 7. Determinar qual a figura forma, B, o perímetro dessa figura e C, a área dessa figura. Então a primeira coisa eu tenho que marcar os pontos. Então eu tenho que lembrar, quando eu tenho um par ordenado, o primeiro número refere-se a X e o segundo refere-se a Y. Então nós vamos marcar aqui no plano cartesiano para ver que figura que forma. Vamos ver aqui no plano. Tem o nosso plano aqui embaixo que a gente vai marcar esses pontos para ver que figura que forma. Então observe que eu marquei os pontos, ó, H, I, J e K. Então, primeira coisa, marquei os pontos. Agora eu quero saber que figura que formou. Para saber a figura que formou, simples. Basta só ligar os pontos. Vamos ligar os pontos para ver que figura que formou. Depois dos pontos ligados, que figura formou? Formou um trapézio. Então, a figura que ele me deu foi um trapézio. Então, respondemos à questão número A. Qual a figura que forma? É um trapézio. Segundo, B, o perímetro dessa figura. Então eu tenho que lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados dessa figura. Então eu tenho que saber quanto vale de H até I, a distância do ponto H até I, do K até o J, do H até o K e do I até o J também. Aí eu vou fazer o quê? Do H até o I é fácil, né? Então é só contar aqui, ó. Do H, começa no 4 também. 1, 2, 3, 4. Então, do H até o I vale 4. Então, vamos começar a colocar aqui. Então, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, do H até I vale 4. Agora, eu quero saber do K até o J. Então, ó, já marquei para vocês aqui, ó. Como que cheguei a isso aqui, ó? O K começou aqui, ó, no 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a distância do K até o J é 6. Então achei os dois lados. Só que é a soma de todos os lados. Falta achar esse lado que é o H e o K, e o I e o J. Só que nesse caso de trapézio aqui, tanto faz eu achar o H e o K ou o J, e o resultado vai ser o mesmo, porque os dois lados são do mesmo tamanho. Para isso a gente vai usar uma fórmula. Que fórmula é essa? Então, quando eu tiver os pontos, eu não tenho um triângulo retângulo, a fórmula é essa aqui, ó. Então, eu vou calcular a distância de H até K. É só pegar o XH, tirar o XK e elevar ao quadrado, mais, entre parênteses, YH menos YK elevado ao quadrado. Se você observar, lá no começo dos pontos que ele me deu o quê? O meu X do H vale 4. O meu X do K vale 3. Então vai ficar 4 menos 3 elevado ao quadrado. No Y, ele deu o quê? O meu Y de H vale menos 3. O meu Y de K vale menos 7. Então fica menos 3 menos 7 elevado ao quadrado. 4 tira 3 dá 1. Então vai ficar 1 elevado ao quadrado. Agora aqui, ó, presta atenção. Eu devo 3, só que menos com menos, aí menos 7, menos com menos é mais. Vai ficar devo 3 e tenho 7. Se eu devo 3 e tenho 7, eu vou pagar e vai sobrar 4. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo a potenciação, 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. 1 mais 16 dá raiz de 17. Se eu tirar a raiz aproximada de 17, 4,12. Isso eu fiz desse lado aqui, ó. Eu fiz o H e o K. E se eu quiser fazer outro lado, o I e o J? Então a fórmula é a mesma. Só que substituindo o I por J. Fiz a fórmula aqui a mesma, substituindo I por J e ficou assim, ó. Meu XI vale 8, o meu XJ vale 9. Então vai ficar 8 menos 9 elevado ao quadrado. O meu YI vale menos 3 e o meu YJ vale menos 7. Então vai ficar menos 3 menos 7 elevado ao quadrado. 8 menos 9 é menos 1. Menos 1 eu vou elevar ao quadrado. Menos com menos é mais. Então vai ficar menos 3 mais 7. Vai ficar 4. Então 1 ao quadrado, não importa porque é negativo, porque menos com menos dá mais. Então 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4 dá 16. Então 1 mais 16. 1 mais 16 é raiz de 17. Raiz de 17 nós vimos que é 4,2. Então achei quanto vale os outros dois lados. Agora vamos achar o perímetro. Então ficou assim, ó. Um lado nosso vale 4, o outro vale 6, o outro vale 4,12 e o outro vale 4,12. Perímetro é a soma de todos os lados. Então perímetro é a soma de todos os lados. 4 mais 6, 10, mais 4,12 mais 4,12 que é 18,24. Então respondemos a segunda questão que era o perímetro. Agora vamos responder a questão número C, que foi para a gente calcular a área. Então nós vamos calcular a área do que figura do trapézio. Vamos ver como é que fica. Como nossa figura é um trapézio, a forma do trapézio é essa aqui, ó, a forma da área. A área é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a nossa forma. Então nós precisamos da base maior. Quanto vale a nossa base maior? Vale 6. A base menor vale 4. Nós precisamos da altura. Então por que eu coloquei 4 aqui, ó? Porque se você notar aqui, ó, ela começa no menos 3 e vai até o menos 7. Então, menos 3. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela andou 4 em linha reta. Então, minha altura vale 4. Então, substituindo na fórmula aqui, ó. Base maior, 6. Mais a base menor, que é 4. Vezes a altura, que é 4. Então, 6 mais 4 dá 10. 10 vezes 4 dá 40. Se eu dividir por 2, a minha área é igual a 20. Então, a área desse meu trapézio é 20. Então agora vamos ver como foi a nossa resposta das perguntas. Então esse é o nosso problema que nós tínhamos, dados os pontos, né? Determinar qual a figura que forma. Então nós formamos um trapézio. Letra B, o perímetro dessa figura, nós calculamos um perímetro que deu 18,24. E a última nós fizemos, achamos que a área que é 20. Então resolvemos esse probleminha. Agora nós vamos revisar um pouco de porcentagem. Então agora a habilidade EF09, MA05, que é as porcentagens sucessivas. Então coloquei um probleminha para você aqui, ó. Na Semana Brasil, na loja Pechincha, uma TV de R$2.000 está com 20% de desconto. Seu cliente pagar à vista
e terá 10% de desconto sobre o novo valor. Responda. Letra A. Quanto pagarei na TV? Então eu sei que qual o desconto que eu tenho na primeira 20%. Então eu vou fazer a conta aqui, ó, primeiro. Se a minha televisão, o preço dela é 100%. Se eu tenho 20% de desconto, então 100 menos 20 é 80. E como é por cento, é 80 dividido por 100. Então 80%. Aí eu vou saber quanto eu vou pagar se eu pagar normal. Quanto foi a prestação o preço da minha TV. Então é 80 vezes o preço dela, que era 2.000. Então 80 vezes 2.000 dividido por 100. 8 vezes 2, 16. 1, 2, 3, 4 zeros. 4 zeros. Dividido por 100. Vou fazer a divisão, é só cortar. Corto 2 zeros embaixo e em cima, vai ficar 1.600 dividido por 100. Então o valor da minha televisão na promoção foi para 1.600. Mas ele coloca aqui, ó. Se eu pagar à vista, eu vou ter mais 10% de desconto. Então, de novo, vou dar a porcentagem de novo. 100 menos 10. Então, quer dizer que eu vou pagar 90% do valor. 90 dividido para 100. Então, o valor da minha televisão é 1.600. 1.600 vezes 90 dividido por 100. Se eu fizer 16 vezes 9, dá 144. E tenho 1, 2, 3 zeros, então ficou 144 mil. Dividido por 100. Corto os dois últimos zeros, vai ficar 1.440 dividido por 1, que é 1.440. Então, quanto eu pagarei na TV à vista? 1.440. Segunda pergunta, fala assim, ó, qual é o total de desconto? Aqui que os alunos erram muito. Por quê? Eles vão colocar 20% mais 10% que eu tenho aqui, ó, 30%. Não é isso, o total desconto não foi esse. Então, como que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou fazer uma continha, a regra de 3. Então, eu sei que o preço da minha televisão custava R$2.000. Então, ele custava R$2.000, que era o 100% da televisão. O preço que eu paguei está aqui, ó, 1.440. Então, 1.440 por X. Então, eu vou descobrir quantos por cento eu paguei na minha televisão. Então, ficou 2.000. Aí, fiz a regra de 3, né? 2.000 vale 100% e 1.044 vai valer o tanto de porcentagem que eu paguei por ela. Que eu não sei. Eu faço a regra de 3. Então, 2.000 ficou com X e os 1.440 ficou com 100. Então, 2.000 vezes X é igual a 1.440 vezes 100. 1.440 vezes 100 é 144 mil. Então, 2.000 vezes X é igual a 144 mil. Passa para o outro lado, troca o sinal. Vai ficar, está multiplicando, passa a ser divisão. Então, vai ficar 144 mil dividido por 2.000. Corto os 3 zeros, ficou 144 dividido por 4, então eu paguei 72% do preço da televisão. Então, dos 100% eu paguei só 72%. Então, quanto eu tive de desconto? 28%. Então, qual foi o meu desconto? Foi 28%. Então, nota que não foi 30%, foi só 28%. Então, cuidado com isso. Então, aqui nós acabamos mais uma atividade e espero que vocês consigam fazer.